de hoje. Eu estou bem feliz de trazer esse tema para vocês, é um tema muito pedido. Imagino que quem está aqui tem essa dor também, que é como que a gente trabalha os leads que não estão conversando com a gente, que são muito antigos dentro da base do RD Station. Então, como que a gente faz uma segmentação correta para se relacionar com esses leads, quais cuidados a gente precisa tomar para falar com eles, para não ter nenhum prejuízo aí dentro do domínio de vocês, quais copies são os melhores copies para a gente utilizar para se relacionar com esses leads, para que no final a gente consiga alcançar o objetivo de realmente reengajar parte dessa base, né? Porque a gente teve todo um custo ali para gerar esses leads, o time de marketing. Então, como que a gente faz o reengajamento e, quem sabe, até vendas para esses leads? Então, para tratar desse tema, eu convidei o João e a Larissa, aqui do nosso time da RD, então vou pedir para eles apresentarem rapidamente aqui para a gente. Oi, gente. Bom, vou começar aqui. Meu nome é João, eu sou especialista de marketing digital aqui no marketing da RD, trabalho dentro da área de geração de demanda e sou responsável por todas as ações ali relacionadas a e-mail, né? Tanto campanhas de e-mail marketing quanto campanhas de e-mails enviados através de fluxo de automação também. Olá, eu sou Larissa Jesus, eu sou CS Inbound, sou CS Sênior aqui na RD e hoje eu vou ajudar com as dicas práticas de organização dos contatos no RD Station. Boa! E além dessas duas feras aí que eu convidei, consegui chamar também uma cliente do RD Station, então a Débora, que é da Crescimento, para ela compartilhar ao vivo mesmo para vocês quais são as estratégias que eles usaram na empresa para fazer esse reengajamento de leads. Então, Débora, muito obrigada por ter vindo, topado participar do webinar com a gente. E se quiser se apresentar rapidinho também. Obrigada, Má. Obrigada pelo convite. Bom, a Má já falou tudo, né? Eu sou Head de Marketing da Crescimento e a gente fez uma estratégia bem bacana aí para reengajar alguns leads que não estavam conversando com a gente. E mais para o final eu vou compartilhar com vocês o que funcionou aqui. E aí, quem sabe, pode inspirar vocês também a criar uma campanha que funcione para a empresa de vocês. Ótimo. Muito obrigada, Débora. Então, falando um pouquinho dos objetivos de hoje, a gente tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é como definir um processo de gestão de base. O segundo, como que vocês identificam esses leads antigos que estão com uma baixa interação dentro da base de vocês. Então, como que eu crio essa segmentação no RD? Bem prático mesmo. Quais são as melhores práticas de relacionamento? Então, o que fazer e o que não fazer quando a gente está falando de relacionamento com leads antigos dentro do RD Station. A agenda, a gente dividiu o webinar aqui em, primeiro, um momento de teoria e estratégias sobre gestão de base. Depois, uma parte prática no RD Station, onde a gente vai mostrar alguns GIFs, prints mesmo de como fazer isso dentro da ferramenta. E a Débora vai compartilhar com a gente os copies que ela utilizou, como que ela montou o fluxo de automação dela. E depois a gente vai fazer uma sugestão para vocês de próximos passos e vai ter um momento aí aberto de Q&A. Lembrando que todo mundo que se cadastrou aqui para participar desse webinar hoje já tem acesso à versão beta que a gente está liberando na conta de vocês para uso da condição negativa no termo de e-mail, né? Então, dentro da segmentação, agora vocês conseguem segmentar com essa versão beta quem não abriu determinado e-mail e quem não clicou em determinado link dentro de um ou qualquer e-mail de vocês que já foi disparado pelo RD Station. Então, é um pedido aí bem recorrente dos clientes também, essa condição, e vocês têm o privilégio de usar ela em primeira mão, tá? Então, são os primeiros clientes realmente que estão utilizando nessa versão beta. Então, peço para que vocês já tragam feedback para a gente, se quiserem, e eu convidei a Laís aqui do nosso time de produto para ir respondendo as dúvidas de vocês, enquanto a gente vai apresentando aqui o webinar também, tá? Então, utilizem esse botão que tem aqui no Zoom, que chama QIA, tem 2 balões, então, clicando ali, vocês já conseguem mandar as dúvidas de vocês e a gente vai respondendo enquanto o webinar vai acontecendo, tá bom? Então, vamos começar. Vamos para a parte que interessa. Primeiro, quais são os possíveis impactos negativos de você não fazer uma gestão da sua base? O que pode acontecer de ruim? Então, vou chamar o João para começar com essa parte aqui com a gente. Legal, vamos lá.
Bom, quando a gente fala aí de gestão de base, né, a gente está falando, eu aqui no meu trabalho na RD, eu comentei, né, que eu trabalho com e-mail, né, mas para você trabalhar com e-mail, você tem que trabalhar com gestão de base, né, basicamente tudo que você faz ali para colocar uma ação no final, né, que é enviar o e-mail, parte de uma gestão de base. Então, é muito importante que a gente primeiro dê uma contextualizada aqui nesse tópico, depois a gente vai avançando. O que a gente perde por não fazer uma gestão de base, né? Acho que um ponto bem importante, que é uma dor que tem que ser despertado em vocês, é entender que tem um lead parado. Quando você não faz gestão de base, basicamente você está lá deixando aquele lead que foi adquirido através de ações de mídia paga, através de ações, de repente, de parcerias que vocês façam, ou seja, tem um custo, né, para adquirir esse lead direto, quando eu invisto, ou indireto, quando a pessoa, quando, sei lá, uma ação que vem organicamente, etc., tem um custo. Então você tem que olhar para cada lead da sua base como um lead que de fato está ali para você poder trabalhar em cima dele, né? Pode passar? O outro problema muito comum quando a gente não faz gestão de base é não entender o momento da base, o momento do que o contato ali está, né? Ou seja, eu não consigo entender olhando, tendo uma visão macro assim, né, dos meus leads, eu não consigo entender quem que eu posso, por exemplo, mandar para vendas agora? Quem que eu posso fazer algumas ações que pode levar esse lead para vendas? Quem está no início do funil, que eu preciso trabalhar bastante esse lead para ele entender e avançar na jornada? Enfim, isso passa pela execução, né? Como é que eu vou colocando esse lead em fluxos para poder colocar tudo isso em prática? E isso, obviamente, leva a um efeito ali de não conseguir escalar ações, né? Se você não conhece, não entende como é que está a sua base, você acaba não conseguindo fazer muitas ações, acaba ficando meio parado ali, né? Tem uma parte também que a gente está falando aqui relacionada a acompanhamento de resultado, análise, né? Se você não conhece essa base, se você não entende o que você está comparando ali na hora que você manda uma campanha, né? Então, quem que recebeu essa campanha, por que de repente ela não dá certo, por que ela dá certo? Estou trazendo um exemplo prático aqui. Quando eu vou fazer alguma análise de alguma campanha que eu, enfim, executei aqui dentro da RD, eu sei mais ou menos que as taxas que estão sendo apresentadas lá são taxas que dependem das bases que foram trabalhadas. Agora, quando vem uma pessoa de fora e olha a mesma campanha, normalmente essa pessoa olha só aquele ponto final, o resultado final da campanha que eu fiz, né? Por exemplo. E ela não tem essa visão. Muitas vezes eu recebo pessoas falando, não, por que essa campanha aqui, vamos usar esse assunto, ele deu mais certo? Só que, na verdade, esse assunto foi usado para um público específico. E ao saber disso, eu tenho muito mais munição também para entender aonde colocar ali as nossas moedas para ter resultados mais assertivos. E o último ponto aqui, que é muito importante quando a gente fala de gestão de base e que não tê-la gera um efeito colateral, que é prejudicar a saúde do domínio, né? Se a gente está falando aqui em disparo de e-mail, a gente sabe que o termo entregabilidade é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas não ter uma gestão de base faz com que você envie campanha para todo mundo, ou pelo menos para eles ali que não estejam tão engajados, né, nesse momento, e isso faz com que você tem ali possa ter algum problema com o seu domínio, com o seu IP. Mas por que? Bom, a gente entendeu o que leva, quais os problemas que a gente tem ao não fazer uma gestão de base, né? Mas por que fazer uma gestão de base, então? Eu acho que está meio vinculado aqui com o que a gente acabou de falar, mas é bom que a gente reforce pontos estratégicos, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê o quê? A gente vê muita gente. A gente vê pessoas de diferentes tipos, né? E essa é mais ou menos a visão macro que a gente tem de uma base ali conforme ela vai crescendo. Só que, pode passar, o que a gente olha ali? A gente vê homens, a gente vê mulheres, pessoas com roupa social, enfim, tem vários perfis ali que estão dentro dessa imagem, se a gente for olhar, né? Ou seja, não é só um monte de gente junto. Tem pessoas de diferentes segmentos ali, né? Tem um homem, tem mulher, tem, enfim, pessoas que estão executando um determinado comportamento, tem pessoas que estão indo atingir algum objetivo, e tudo isso é importante eu saber e não olhar só de uma maneira macro aquelas pessoas, para que eu possa criar, de fato, uma ação de relacionamento. Pode passar?
A ação de relacionamento, né, ela é muito importante, né, e para eu conseguir executar ela, é extremamente necessário que eu faça uma gestão de base eficiente, por todos esses pontos aqui que a gente já colocou, né? Pode passar? Outro ponto bem importante é relacionado a esse gráfico aqui, essa pirâmide, a pirâmide Chat Holmes, que basicamente ela mostra que ali no topo, né, de 3 a 7, quando a gente olha ali, basicamente 9% mais ou menos das pessoas que estão na sua base hoje, teoricamente, estão aptas para comprar ou ouvir falar do seu produto. Isso é um número muito importante de você colocar na sua mente, né? Quando você vai pensar na gestão de base. Por quê? Porque se você entendeu que que lead parado é dinheiro jogado fora e que só basicamente ali 9% desses leads é que tendem a avançar, né? Hoje, se eu quiser vender para eles ou quiser falar do meu produto, se eu entendo isso, ou seja, eu entendo que eu tenho que trabalhar com o restante da base, eu tenho que trabalhar e entender como que eu faço para essas pessoas avançarem, para elas irem para esse 9%, né? Então, é importante que você faça uma gestão de base justamente para conseguir movimentar esses leads nessas fases diferentes ali. A gente consegue, a partir de uma gestão de base, criar estratégias de relacionamento que tragam resultado. Ou seja, eu consigo, a partir do momento que eu conheço o perfil, conheço o comportamento do meu contato, conseguir colocar esse contato, conseguir me comunicar com esse contato, né, de uma maneira que seja mais adequada para chegar no resultado final. Conhecendo o perfil, conhecendo o que essa pessoa está executando, eu sei o que comunicar, eu sei quando comunicar, né? Eu sei com quem que eu estou falando. Então, é diferente você conversar com gestor, para analista, é diferente você conversar com, sei lá, se o seu produto fosse um produto para crianças, né? Você, de alguma maneira, vai chamar a atenção da criança para adquirir aquele produto, porém, é o pai, é a mãe, né, na maioria das vezes, que vai fazer a execução da compra mesmo. Então, você tem que entender com o que você está falando, o que você vai mandar para aquela pessoa. Com tudo isso, você consegue criar regras de comunicações muito mais eficientes e evitar dois grandes problemas quando a gente fala em gestão de base. Quando a gente fala em não ter uma gestão de base, na verdade, que é overlapping de comunicação, ou seja, eu mando muita campanha o tempo inteiro para as mesmas pessoas, as pessoas se cansam, estou numa frequência altíssima, e obviamente que eu tenho efeito colateral disso, e também não mandar comunicações indevidas, né? Então, tem casos, por exemplo, que nem o mínimo ali de separar cliente de leads, né, é feito, e às vezes vai comunicação de mercado para lead com uma promoção, isso acaba movimentando ali os clientes, porque eles querem aquela promoção também, e isso tudo é um efeito colateral de não ter essa separação, essa gestão de base eficiente. Aí, claro, como a gente comentou antes, a saúde da estrutura de relacionamento com esses leads, né, com esses contatos, então eu acabo criando um efeito direto ali nos domínios, nos IPs e todas as estruturas que dependem, obviamente, de relacionamento, né? Se eu mando muito e-mail para as mesmas pessoas, mandando algo que não faz sentido para elas, mandando no momento que elas não querem receber, eu crio, na verdade, um ambiente onde, lá naquela caixa de e-mail, essa pessoa vai começar a não olhar mais as minhas campanhas, a não clicar mais nas minhas campanhas. E tudo isso vai levar o meu domínio a perder o engajamento, né? E isso é muito importante hoje, que a gente mantenha um ótimo engajamento com os nossos contatos, com os nossos leads, para garantir que essas mensagens que são enviadas continuem entrando na caixa de entrada. Por mais que você tenha toda a sua estrutura técnica impecável, tá? Sem nenhum problema, tenha lá todas as certificações, tenha lá todos os IPs com a melhor reputação, engajamento é um ponto fundamental para continuar entregando na caixa de entrada. E claro que facilita a execução de ações por diferentes pessoas. E aqui é um ponto legal, porque conforme a sua estrutura vai crescendo, e aqui, gente, não precisa ter 100 pessoas, tá? Eu estou falando de 2, 3, 5 pessoas. Se você tem essa quantidade de pessoas olhando para a mesma base, se você não tem ali uma maneira de fazer a gestão, de separar esses contatos, entender quem está em cada estágio e dar poder para todas essas pessoas terem a mesma dimensão de leitura da base, você, claro, vai criar um problema de execução. E, às vezes, uma pessoa que cuida e que conhece tudo e que acaba deixando na mente dela essa forma de gerenciar, quando ela se ausenta, ela cria um problema para quem vai substituir, para quem vai, enfim, fazer alguma ação quando ela não estiver, né? Beleza, então, a gente entendeu aqui
o motivo, né, que nos leva a entender a importância que ter uma gestão de base tem quando a gente fala aí de relacionamento principalmente via e-mail marketing, né? Mas, beleza, eu estou fazendo aqui algumas ações, mas eu estou vendo que alguns leads estão ficando desengajados. O que que leva um lead a ficar, de fato, desengajado, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Um ponto legal aqui, quando o lead entra na sua base, ou seja, quando você tem um contato que acabou de preencher um formulário e entrou na sua base, é o momento que o lead está mais quente, é o momento que o lead vai lembrar de você no e-mail que você enviar, e é muito importante que você aproveite essa oportunidade. Não adianta você receber esse lead na sua base e só enviar uma campanha 2, 3, 4 semanas depois. Aqui tem um ponto importante, tem essa questão que eu levantei ali de IP, né? Porque quanto mais você demora para se comunicar com esse lead, as chances de você entregar na caixa de entrada, a caixa principal, é menor, né? Então, são menores, no caso. Então, é importante que você se comunique logo. Mas também, se você demora e às vezes até entrega na caixa principal, pode ser que esse contato nem se lembre mais por que está recebendo esse e-mail. E aí você já tem ali nessa primeira grande ação que você está fazendo para esse contato, muitas vezes para uma base, né? Se você não faz essa gestão, essas pessoas desengajadas e que vão acabar nem abrindo as próximas campanhas. Bom, enviar conteúdos que o contato não tem interesse, deveria receber. Então, aqui, aquele ponto, né? Pô, de repente, se eu estou olhando, se eu mandando uma comunicação de cliente para quem não é cliente, ou uma comunicação de quem não é cliente para clientes, isso tudo vai fazer com que essas pessoas não se interessem. Ou eu tenho ali um segmento que compra um determinado tipo de produto e eu pego e envio um outro produto que essa pessoa nunca demonstrou o mínimo interesse, né? E faço isso com frequência. Tudo isso faz com que essa pessoa acabe não interagindo, acabe não prestando mais atenção em mim, acabe me deixando de lado e, obviamente, isso vai ter uma consequência lá na caixa de e-mails dela que vai fazer com que os meus e-mails acabem não chegando com tanta prioridade. Isso aqui é só um ponto reforçando esses detalhes que eu trouxe aqui, falando sobre engajamento na caixa de entrada, né? De novo, quando você mantém uma comunicação eficiente, né? Quando você sabe para quem você está enviando porque essa pessoa demonstrou algum tipo de interesse, você consegue, obviamente, garantir maior engajamento, maior interação. Essa pessoa vai abrir, essa pessoa vai clicar, essa pessoa vai encaminhar, essa pessoa vai até mesmo responder o seu e-mail. E tudo isso tem uma escala ali de pontos que vai contando para os servidores de e-mail classificar aquela sua mensagem que você está enviando para aquela pessoa como algo que faz sentido para ela. Imagina quantas milhões de mensagens não são enviadas, na verdade bilhões, né? Se não me engano, no último estudo que eu vi, era mais ou menos 4,2 bilhões de mensagens enviadas todos os dias via e-mail. Mas quando a gente fala ali, por exemplo, da nossa caixa, se a gente for parar para pensar, no mínimo a gente recebe uns 100 e-mails por dia, né? Então, como que tem uma parte minha que eu vou estar deletando, excluindo, colocando ou não esse e-mail ali na minha caixa, mas também as ferramentas se preocupam em manter você cliente delas, né? Então, ela quer que você tenha a melhor experiência possível. Então, se eu estou enviando coisas que não são interessantes para essa pessoa, obviamente que essa ferramenta vai olhar e falar, pô, peraí, está mandando muito e-mail, essa pessoa não está interagindo. Então, eu vou deixar isso aqui para outro momento. Ações de reengajamento sem segmentação e personalização. Então, aqui já tem um passo um pouquinho na frente que a gente tem que prestar atenção. Às vezes você já reconheceu que tem uma parte de lead desengajado, só que daí quando você vai falar com esse lead, você fala com esse lead sem contexto nenhum, né? Então, lembra que eu falei para vocês que às vezes uma pessoa, uma semana, 2, 3 semanas, né? Se você fica sem enviar e-mail para ela depois que ela entra, ela nem vai lembrar de você. Imagina se a gente está falando aqui de leads antigos, né? Que às vezes nem estão recebendo campanhas ali suas recentemente, né? Então, é importante que eu segmente e personalize, gente. É muito importante distinguir as duas coisas. Segmentar, basicamente, é eu pegar e colocar num grupo pessoas que têm características comuns, né? Personalizar é eu, de fato, enviar uma mensagem que esteja de acordo com as características desse grupo. Pode passar? E aí, reforçando ali essa questão de entregabilidade, tá? Quando a gente fala de entregabilidade, eu acho que só para dar alguns passos para trás, é diferente de entrega de e-mail, tá? O que é uma entrega de e-mail? É basicamente eu pegar, mandar um e-mail da minha ferramenta, do RD Station, e mandar lá para o Gmail, por exemplo. Quando o Gmail aceita o meu e-mail, eu tenho uma entrega, né? Eu tenho minha taxa de entrega ali.
Entregabilidade é depois disso, é quando o meu e-mail, depois de ser entregue, né, lá no Gmail, ele vai para a caixa de entrada desse usuário, não vai para uma caixa de spam, por exemplo. Então, a taxa de entregabilidade é muito importante e ela depende crucialmente, né, do engajamento que o seu contato tem com as campanhas que você envia. Pode passar? Então, alguns cuidados aqui, né? Quando você utiliza somente um domínio, né? Ou seja, você utiliza o mesmo domínio que o seu comercial envia campanhas, troca mensagens com clientes, que o seu financeiro troca mensagens com pessoas que, enfim, precisam pagar alguma conta ou não. Enfim, quando você utiliza esse mesmo domínio, que é o domínio da transacional ali da empresa, mesmo corporativo, né, para campanhas de e-mail marketing, né, para as ações de marketing, você pode correr um risco, e correr o risco dos dois lados, tá? Um lado eu posso, de repente, não estar nesse momento fazendo uma ação tão eficiente de marketing e isso acaba prejudicando aquele domínio de e-mail e afeta, por exemplo, uma mensagem que eu vou enviar para um cliente, né, não chega na caixa de entrada dele, não consigo movimentar uma negociação porque essa mensagem não chega. E, do outro lado também, se eu uso um domínio, por exemplo, financeiro. Isso é algo que acontece com frequência nas empresas. Então, o financeiro vai lá e usa um domínio para cobrar clientes. Os clientes não querem receber aquele e-mail, então eles vão lá, falam que está no spam, mandam esse e-mail para spam mesmo para continuar enviando. Isso tudo afeta a reputação daquele domínio e vai afetar, claro, as campanhas de marketing. Então, é muito importante você ter consciência que é legal você ter um domínio separado para as ações de marketing, para uma estratégia não interferir na outra, tá? Calendário de e-mails, né? Então, lembra que eu falei para vocês, olha só, se eu pego um lead e entra, eu demoro 3 semanas para mandar um e-mail para esse lead, pode até passar para o próximo? Eu acho que ele fala sobre a mesma coisa. Não, mas tudo bem. Eu estava com outra coisa, com outro ponto em mente aqui. Mas falando de calendário de e-mails, né? Então, se eu sei que o meu lead acabou de entrar, eu tenho ali algumas campanhas que eu vou enviar para esse lead, né? Eu tenho noção que, por exemplo, a minha base não vai receber e-mail só quando fizer uma ação e entrar no fluxo. Porque eu dependo que uma pessoa execute uma ação e entre no fluxo. Eu posso ter um calendário de e-mails onde eu já tenha mais ou menos ali ações sequenciais, né? Sequenciais não, mas eu já tenho ali dentro de um mês, uma ideia de quais campanhas que eu vou enviar para a minha base. Né? Para a minha base, por exemplo, que não está em fluxo, que eu quero que essa base lembre de mim, vá para o meu site, converta numa landing page e aí vá para o fluxo. Né? É legal que você mantenha esse relacionamento constante ali, porque quando você tem um IP e um domínio que tem um volume de e-mails ali que estão sempre sendo enviados, né? Isso é importante, porque se você não envia muita campanha, né? Se você envia ali um volume, sei lá, 10 mil, e dali a uma semana você quer enviar 100 mil e-mails, você vai ter um problema, porque o servidor de e-mail, né? Ele olha para o CP e fala assim, peraí, esse IP aqui só envia 10 mil e-mails. Por que ele está enviando 100 mil e-mails agora? É spam, né? Então, é como se fosse uma régua, assim, né? Quanto mais você se aproxima de spam, mais você vai sofrendo consequências. Por mais que você não esteja fazendo spam. Mas existem comportamentos de spammers que, se você se aproxima desses comportamentos, você vai ter um problema. Né? Então, ter um calendário de e-mail ajuda você a manter esse equilíbrio aí de volume de envios. Né? E se você lá na frente está vislumbrando aumentar o seu volume, já começa a fazer um calendário que preveja isso. Né? Você começa a aumentar ali o volume de envios que você vai estar fazendo aos poucos, e não dessa forma drástica. Pergunta, né? Será que seus contatos fizeram um descadastro mental? O que é o descadastro mental? É aquele ponto que eu comentei sobre você ter um contato na sua base, não está se comunicando com esse contato, por exemplo, no momento que ele entra na base, e aí essa pessoa não lembra de você e faz um descadastro mental. Ela não chegou a apertar o descadastro, só que para ela você já não está mais na mente dela. Ela não sabe quem que é você, o que você vende, até mesmo por que você tem o contato dela. Isso é bem ruim, né? Porque isso já parte de um pressuposto que você pode ter adquirido de uma maneira que não é o ideal, esse contato, e essa pessoa já tem ali um pé atrás em relação ao que você envia. E, claro, né, evitar comportamento de spam para não cair em problemas de entregabilidade. Né? Então, quando a gente fala aqui sobre todos esses pontos, gente, de gestão de base, eles passam, claro, né, pelos benefícios que você tem no momento que você faz uma gestão de base, ou seja, eu conheço o meu lead, eu sei o que o meu lead está executando, eu sei quem é esse meu contato, eu sei aonde colocar esse contato, o que falar para esse contato, como falar para esse contato. Quando você tem essa consciência,
você já consegue fazer com que toda a sua estrutura em volta disso funcione muito melhor. Então, esse ponto de entregabilidade, claro, ele acaba sendo positivamente afetado, né? Quando você tem uma gestão de base eficiente. Depois você tem que mais cuidar com esses pontos mais técnicos que eu até citei, de domínio, né, de volume de e-mails, algumas características ali de spam, etc. Mas fazer a gestão de base já é assim, ó, ter alguns passos na frente para conseguir garantia, né, de que o seu e-mail vai ficar ali o mais próximo da caixa de entrada, conforme as ações que você está fazendo. Ok, mas então, se a gente entendeu a importância de uma gestão de base, né, como que eu faço de fato essa gestão de base? Então, eu vou dar aqui alguns passos que você tem que colocar em prática para entender que você está conseguindo executar essa gestão. O primeiro deles é identificar os contatos. Então, lembra quando eu mostrei aquela imagem lá de várias pessoas andando numa avenida? Beleza. Quando eu olho para aquela imagem, eu não identifico ninguém. Né? Só são pessoas, né? Então eu estou olhando uma visão muito macro ainda daquele grupo. A partir do momento que eu consigo identificar, então eu falo que tem homens, eu falo que tem mulheres, eu falo que tem pessoas que estão com comportamento de ir para o trabalho, pessoas que estão com comportamento de apenas dar uma caminhada, eu estou identificando os contatos, ou seja, estou começando a fazer um trabalho, pode passar, que é de segmentar e agrupar esses contatos, né? Então, eu tenho uma leitura, entendimento de quem são eles, eu começo a segmentar. E aí você começa a fazer um trabalho de fato, separar lá na parte de segmentações quem são seus contatos, né? Como que eles estão agrupados, para que, pode passar, você consiga entender o nível de engajamento desses contatos também, né? Que é um ponto também de segmentação, né? Então, beleza, se eu sei quem são, agora, como que eles estão se relacionando comigo? Eu vou para a próxima fase, né? Eu tenho esse grupo aqui, esse grupo aqui está super engajado, né? Tá, enfim, convertendo, está abrindo minhas campanhas. E qual é esse grupo aqui que não está abrindo? Eu começo a fazer até quebras dentro desses próprios segmentos. E com tudo isso feito, eu consigo, de fato, criar réguas de relacionamento para os principais grupos ali, né? Que eu identifiquei, para esses grupos maiores ali que eu vou conseguir fazer essa minha base se movimentar aos poucos. Então, quando eu chego na parte de réguas de relacionamento, que a gente muitas vezes fala muito sobre isso, né? Então, já começa por isso às vezes. Já quer fazer uma jornada, já quer fazer um fluxo lá para quem está no topo, para quem está no meio, mas muitas vezes não está entendendo o resultado ruim que esses fluxos têm, porque não sabe quem que está passando por ali, né? Não está identificando corretamente e está mandando pessoas que às vezes não deveriam para um fluxo, as pessoas não interagem, isso acaba afetando a visão geral da sua estratégia de nutrição, por exemplo, né? Alguns exemplos aqui de fluxos que eu trago, né, de regras de relacionamento que eu trago, fluxos, quando a gente fala aí de fluxo, né, pensar num fluxo de boas-vindas, gente. Quando a gente tem um fluxo de boas-vindas, a gente evita aquele problema de o lead entrar na base e só receber um contato o dia que uma estratégia for definida para aquela base, né? Se eu tenho uma regra de boas-vindas, sempre que essa pessoa entra, ela vai receber uma campanha, eu vou deixar essa pessoa engajada. Eu vou reforçar a minha imagem ali na mente dela, para que quando ela receber uma campanha, né? Porque obviamente você não vai enviar todo dia a campanha, nem toda semana, né? Depende muito de cada negócio, mas pelo menos quando você enviar, essa pessoa vai estar com uma probabilidade muito maior de entender quem é você. Então eu tenho aqui regras de reengajamento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? De nutrição, né, para eu passar esse lead ali, né, de uma fase mais topo de funil para meio e fundo de funil. E também você consegue construir um calendário de e-mails. Né? Então, a partir do momento que eu sei quem são os meus contatos e eu tenho uma boa estrutura de marketing ali para me atender enquanto estratégia, eu sei para quem que eu vou enviar, eu sei o que eu vou enviar, eu tenho uma promoção, eu tenho uma newsletter, enfim, eu consigo criar esse calendário de e-mails para ter uma frequência de comunicação com esses leads. Boa, boa, João. E aí chegamos ao momento de aplicar esses conceitos que o João passou, agora dentro do seu RD e em forma de estratégia. Eu quero ressaltar também que, além de voltar a conversa para ser um assunto assim de identificar os seus contatos, existem outros motivos diferentes para a gente seguir com esses perfis de dicas. Tem a ver com usuários do RD Station, por exemplo, que estão começando uma estratégia do zero, então a gente já consegue fazer esse contexto melhor. Usuários que estão começando a usar o RD, que já estavam com várias ações legadas ali de equipes anteriores
e usuários que já utilizavam o RD, setaram as ações, entenderam a estratégia, mas agora querem melhorar essa estratégia. Então, pode passar. Quando a gente, então, se você está nessa conversa aqui, significa que você gera leads, gera contatos, certo? Então, o primeiro passo é identificar por onde você gera esses contatos. Quais são os pontos, quais são os formulários, quais são os pop-ups, landing pages, integrações, sistemas que você tem integrado com o seu RD e quais são as formas que você recebe esse contato. Esse ponto, na verdade, ele é essencial para poder validar os tipos de segmentação. Essa lista de locais de conversão que vocês estão vendo ali, cada uma tem um sublinhado, esse PPT, né, ele vira um material, então, é basicamente onde a gente consegue ajudá-los também, direcionando para o link, se você tiver logado no CRD, para esses pontos aqui, para verificar cada um desses motivos de entrada. A mágica do inbound, então, é poder a gente conseguir ter essa maturidade na estratégia de comunicação, de dar continuidade ao tratamento do contato, né, ao tratamento do lead, no momento onde a gente parou, e não em cima, a toque de caixa ali em cima do momento da estratégia, e sim no momento que a gente parou individualmente com cada lead. Então, vamos ver o primeiro desenho ali, né, de explicação, o resultado de uma boa prática. Quando a gente fala de dar boas-vindas ao contato, explicar quem somos, explicar qual que vai ser a nossa rotina ali de e-mails para eles, todo contato que entra, colocá-lo numa lista onde a gente sabe que são contatos para novas comunicações ou comunicações de acordo com o ponto de contato, isso é avançar com a estratégia. No desenho 2, é mais simplificado no sentido de que a gente começa uma conversa já estranha, né? A gente tem um contato, ele entra em uma ação, ele recebe boas-vindas, depois ele recebe a comunicação de algum material de interesse e volta a receber talvez até um boas-vindas de novo, depois de um tempo sem ter interagido, sem ter recebido e-mail. Então, perceba ali que a gente não tem continuidade e a gente empaca no momento da estratégia. Então, se o primeiro passo é entender como que eu gero os meus contatos, vale essa revisão também das perguntas que eu faço. As perguntas que eu faço com campos personalizados, criados dentro do RD, ou com campos padrões, elas também são muito importantes. A gente está dizendo que é um fator para ter controle desses pontos de contato. Os pontos de conversão, eles fazem com que os contatos deixem dados que são os que a gente precisa para a nossa estratégia, ou são perguntas aleatórias? Esses campos padrões e esses campos personalizados, eles vão ser usados justamente na segmentação. Então, as segmentações utilizam dessas características. Pode passar. Ok, revisamos a conversão. Ótimo. Comecei a pensar quais são as informações que eu gostaria de ver, os tipos de acompanhamento que eu já faço na minha rotina, às vezes também as formas que eu já organizo essas informações, os relatórios que eu preciso fazer para a minha equipe, né, para um outro nível, para os meus diretores, enfim. Então, sei as minhas estratégias. Pensando bastante nisso, a gente vai para frente. Então, a gente tem que entender quais as perguntas que a gente faz para o contato. Entendendo isso. Agora, o segundo passo, né? O segundo passo é justamente a criação de segmentações. Só querendo trazer aqui que eu trabalho com essas, mas vocês podem trazer de formas diferentes. A gente tem uma lista no blog de tipos de segmentação, mas aqui para exemplificar, eu trago para vocês as segmentações tidas como as principais, por exemplo. Essas eu diria que são as que moram no RD, elas estão o tempo todo, elas são essenciais para a minha ação, para as minhas ações. Um exemplo pode ser, eu sempre quero saber quem são, em meio a todos os meus contatos, meus outros contatos, quem são os meus clientes, justamente para não ter aquela comunicação trocada como o João trouxe. Ou eu sempre vou precisar de ações para as minhas newsletters, então eu quero saber quem são os leads da newsletter. Ou também, eu sempre acompanharei as minhas oportunidades comerciais, ou por período, ou oportunidades comerciais por produto. Então, essas são as segmentações chamadas de principais. As estratégicas, vocês vão perceber que ela tem uma característica de ser um pouco mais pontual. No momento que eu fizer essa segmentação, ela vai ter uma serventia, ela vai me mostrar ali ações dentro do RD, mas ela não precisa morar no meu RD, né? Até para a gestão dessas segmentações, gestão dessas listas. Elas são criadas para ações bem pontuais. E aí, a gente tem como exemplo, por exemplo, contatos que abriram determinado e-mail, para eu fazer, às vezes, um repique ou dar continuidade na conversa, sabendo que ele se interessou pelo assunto daquele e-mail. Contatos que passaram por determinada página do meu site que tem um lead score em perfil A, que é o de fit ideal para minha estratégia. Opa! Então, é uma maneira de eu fazer uma estratégia pontual e gerar uma segmentação.
contatos de mídia paga, ou os que converteram em alguma ação de cupom, porém não compraram. Então, esses contatos, essas ações, elas são mais pontuais e não necessariamente eu preciso manter a segmentação no meu RD para sempre. Tem um terceiro perfil que eu chamo de sazonal, mas o que quer dizer é que tem mais a ver, ele pode ser, a ideia é que seja média duração e tem a ver com a sazonalidade do seu negócio. Um exemplo de ciclo de matrículas no caso de educação, ou um ciclo de eventos que eu estou promovendo. Essas segmentações que eu posso usar por alguns meses, mas que não necessariamente elas são essenciais para todos esses eventos, todas essas ações que eu trago de forma mais fixas, mas elas também não são tão pontuais, tão voláteis. Importação, por exemplo, de conferência e atualização de alguns contatos. Ali vocês vão ver que tem um link, que é a lista completa lá do nosso blog. Por exemplo, nesse slide aqui, né, a cara de uma lista de segmentações dentro do RD. Lembra daquele desenho lá do tipo de automação de conversa A, do tipo de conversa B? Então, eu não quero dar boas-vindas aos meus leads o tempo todo. Boas-vindas de base de contato é uma coisa, boas-vindas a alunos é outra coisa. Então, colocando na prática, você conseguiu nomear bem as suas segmentações, usou esse padrão, que é até o padrão que a gente entende que é uma boa prática, que é o tipo da segmentação mais o comportamento ou característica daquele lead dentro da base. É uma segmentação ali de colchetes de boas-vindas, alunos novos de maio, ou abriram e-mail do cupom. Então, tendo isso organizado, que já é uma boa prática, você consegue entender esses volumes diferentes de leads, selecionar de forma mais facilitada para fazer esses disparos, e além disso, a padronização desses termos ajudam no próprio filtro dentro do RD. Você seleciona e filtra, eles vão acabar sendo listados de forma repetida ali, para que você tenha a gestão das suas segmentações. Isso ajuda bastante na agilidade. Pode passar para a próxima. Então, a gente está falando, né, automações, até que enfim a gente chega nesse ponto, porque RD é uma ferramenta de automação. Então, se você identificou seus pontos de conversão, você organizou essas segmentações, você vai montar suas automações para os seus leads novos. E aí entenda que os principais a ideia aqui é que entender quais são os seus principais motivos de geração de leads, porque aí você consegue criar essas réguas para evoluir na conversa já dentro de perfil de automação, com e-mails que vão evoluir na conversa até chegar numa venda. Pode colocar a imagem ali, porque nessa imagem tem um exemplo de, por exemplo, a questão é, você tem vários conteúdos que são topo de funil. Então, esse conteúdo você classificou ali que vai fazer uma ação de resposta de agradecimento individual, ou de boas-vindas mais material, se o lead for novo, ou realmente um copy que é só material, porque você sabe que esse lead já estava na sua base. Se você quiser, ao invés de criar toda uma régua para aquele ponto de conversão que você criou na segmentação, você pode criar uma segmentação única, por exemplo, de todos os pontos de conversão que fazem parte ali da entrega de um material topo de funil. Então, nesse caso, esses leads com essa mesma característica que você setou na sua estratégia vão receber a continuidade, vão receber um e-mail de reconhecimento do problema, solução, e aí uma ação para venda, uma levantada de mão para um contato. Se você tiver o mesmo perfil de estratégia, entender que o grupo de materiais ali é meio de funil, você vai fazer uma automação um pouco menor, onde os e-mails eles vão ser mais focados para a solução. Então, era nesse ponto que eu queria chegar, porque todo lead que não é novo na sua estratégia, todo lead que não está passando por nenhuma automação, como que ele está interagindo com a tua empresa? Ele está interagindo? Então, se ele está numa ação só de flow para newsletter, esse lead ele está abrindo a newsletter, qual que é a interação dele? Perceba que quando a gente fez essa ação aqui de identificar os pontos e trazer, a gente acaba descobrindo juntos quais são esses buracos, os gaps no relacionamento com o contato. Então, essa é a parte mais prática. Se não tem mais contato entrando, nesse caso não vai ter mais contato entrando sem pertencer a uma regra específica de comunicação ou tendo ali um plano de calendário para que ele continue recebendo comunicados. Ele sempre vai pertencer a uma ação de segmentação. Então, vamos montar uma segmentação, né, para disparo de campanha, para leads que não estão se relacionando com a nossa base, que não estão abrindo os e-mails, ou passando por página, ou convertendo, ou comprando. As segmentações que são usadas nas automações aqui, por exemplo, que a Débora vai apresentar, como ela fez no crescimento, mas no caso agora a gente vai também trazer a grande novidade, que é
a parte facilitada da ferramenta, que são as utilizações das condições negativas. A Maísa já trouxe que os participantes desse webinar eles estão contemplados com essa versão para poder fazer esses testes, essas ações de condicional negativa, e é uma forma também de vocês validarem tudo que a gente está passando aqui de dica, tá? O que significa? É que daqui para frente, utilizando essa condição negativa, a gente pode criar segmentações onde são selecionados e adicionados ali na segmentação contatos que, por exemplo, não abriram nenhum e-mail no mês X, ou que não estão em nenhuma automação para direcionamento de uma isca nova, como aqui no exemplo, né? Então, essa possibilidade vai ajudar você a motivar os seus leads corretamente, também, mas sem encher a caixa de entrada daqueles que já interagem, que já recebem. Aqui no exemplo tem recebeu e não abriu determinado e-mail, ou recebeu e não clicou. Pode passar, Maísa. Então, na prática, explicando a lógica da segmentação sugerida, o ideal é que você fez a revisão da sua base, você está em compliance com as ações de captação de contato de acordo com o que o jurídico da sua empresa orientou, entendeu quais são esses contatos, o contato entendeu também que faz parte da sua lista, ele não está, a questão de descadastro mental ali que o João trouxe, e ele já recebeu alguma rotina de comunicação, mas mesmo assim ele é um contato que está ignorando ali as suas ações. Essa vai ser a hora de utilizar a estratégia para montar uma segmentação. Essa segmentação com condicional negativa. Por exemplo, a gente colocou recebeu e não abriu, não converteu e foi criado antes de período, né, de criação e não possui venda. Você pode usar também critérios como cargo, como indústria, não é só de comportamento que é feita uma segmentação de ação de leads, não é só o que ele faz ou deixa de fazer. Você também pode usar ali em ações de detalhes do lead. A gente acaba focando nela porque a negativa é uma novidade da ferramenta e a gente quer mostrar para vocês, tá? Então, essa ação ela pode fazer parte de uma série de outras revisões, mas eu sugiro também que a frequência esteja distante ali de 3 em 3 meses, por exemplo, dessa revisão maior, para que você possa criar momentos para fazer essas análises. Algumas recorrentes, pontuais, mas ações maiores com um pouco mais de espaçamento, porque entender também que se for uma ação de forma muito frequente e sem conseguir validar ali quais são os melhores assuntos de abordagem de e-mail, os tipos de conteúdo que você vai enviar para esses leads, sem preparar esse tipo de conteúdo, fazer isso com muita frequência pode colocar a reputação do seu e-mail e, na verdade, toda a tua estratégia a perder. Então, a Débora vai falar para a gente agora como que ela fez a estratégia dela no crescimento. Oi, gente, boa tarde. Bom, lá na Crescimento a gente tinha um desafio que, assim, a empresa esse ano está completando 18 anos, como a Maísa falou no início, né, a gente usa RD na Crescimento, acho que desde 2016, eu estou lá há 2 anos e meio, vai fazer agora, e, enfim, quando eu cheguei a gente já tinha uma herança aí, né, tanto de uma base muito antiga, de anos, até pré-RD Station, como também alguma herança também de outras pessoas que usavam o RD Station antes de eu assumir isso e acabaram saindo da empresa. Então, a gente tinha um desafio, assim, de muitos leads que ficavam lá parados, não interagiam com a gente não sabia quem exatamente eram, e aí eu decidi pensar numa estratégia de reengajamento. Eu acho que um ponto que o João falou que atrapalhava bastante a gente era a questão das análises das métricas, né? Então, se você tem uma base, sei lá, no meu caso era quase 50% da base que era reengajada. Se você tem um alto número de leads desengajados que não abrem seus e-mails na sua base, fica difícil você conseguir entender as métricas de abertura dos seus e-mails também. Então, você avalia numa população muito desorganizada, né? Todas as suas métricas. E aí a gente segmentou principalmente leads que não tinham convertido no ano de 2020 todo, então não tinham feito nenhuma conversão no site, nem landing pages, nem materiais gratuitos, e também não estavam abrindo nossos e-mails há um tempo. Então, a gente pegou um pessoal bem antigo mesmo. Pode passar, Má, por favor. E aí, a gente pensou num fluxo simples, a gente trouxe algumas copies aqui. Essa achei bem legal o assunto, eu acho que é o principal destaque, né? Então, quando você manda para as pessoas, fulano, este ainda é o seu e-mail, acabou chamando a atenção de bastante gente, e principalmente, acho que as pessoas daí não esperam, né, que alguém vai mandar um e-mail para elas perguntando isso. Então, teve bastante abertura.
E aí, no corpo do e-mail, eu expliquei que, nossa, que bom que você abriu, porque faz tempo que a gente não consegue falar com você. E aí, eu mandei 4 opções de conteúdo gratuito para a pessoa acessar, porque eu não queria que ela deixasse de clicar por não se identificar com o assunto, né? Então, eu busquei assuntos bem diversos para que eu conseguisse medir realmente o interesse das pessoas em alguns dos nossos temas. E depois a gente vai mostrar também como é que eu construí o fluxo, mas é legal já falar que quando a pessoa clicava ou abria, ela já parava de percorrer esse fluxo e já ia para uma lista de segmentação dos leads reengajados. Pode passar, Má. Aí depois vocês vão receber o material, vocês conseguem ler as copies com mais calma aí para se inspirar. Essa já... Oi, João, pode falar. Débora, desculpa, deixa eu só fazer um comentário aqui. Já que a gente está falando de copy, eu reforçando, né, um ponto que eu trouxe antes, que é o quanto é legal que você humanize esse copy e personalize, né? Quanto mais você trazer essa característica que você está realmente preocupado em como que aquela pessoa está, por que ela não está mais falando com você, maior vai ser a chance de quem está recebendo não achar que é um e-mail qualquer, um e-mail de spam, né? Ou seja, um e-mail que não tem contexto nenhum com ela. Então, trazer essa característica humana ali e se tiver como, né, algum nível de personalização, né? Então, se você trazer essa questão humana dos esse é o seu e-mail ainda, e se você puder colocar alguma coisa do tipo, eu vi que o seu cargo aqui é gestor, os nossos assuntos não estão sendo interessantes. Se você traz essa personalização com essa humanização, as chances de ter sucesso são também maiores, né? Enfim, desculpa, eu só queria reforçar esse ponto ali. Eu acho que teve alguns e-mails, esse não foi o principal, mas o primeiro e o terceiro, as pessoas ficaram muito acreditando que era realmente um e-mail direcionado a elas, né? A gente sabe que quem entende um pouco mais de marketing e vê a carinha, já bate o olho, já sabe que é um e-mail automático. Mas dentro do nosso público, o primeiro e o terceiro e-mail, as pessoas... até foi legal que o João falou isso. Eu tive muito retorno também, gente, com resposta de e-mail. Então, é legal vocês deixarem a área de atendimento, enfim, quem é responsável por receber esses e-mails, essas respostas, avisadas dessa ação também. Porque a gente recuperou muita gente com resposta, tipo, sim, esse ainda é meu e-mail, eu não estou abrindo porque está acontecendo muita coisa, eu estou no home office, a pessoa até se abria um pouco, e deu até para a gente começar algumas conversas com alguns leads aí por meio dessa ação. Então, esse ponto que o João trouxe é bem legal. Quanto mais as pessoas acharem que é um e-mail que um humano escreveu diretamente para elas, mais sucesso você vai ter nas suas campanhas de marketing, na minha opinião. Esse outro já trazia uma linha de assunto aí um pouco mais dramática, né? Então, fulano, será que você não vai responder a gente nunca mais? E aí eu expliquei que eu percebi que fazia bastante tempo que ele não abria, trouxe esse dado que eu encontrei que eu achei bem legal, que as pessoas trocam de e-mail todo ano, então no caso da Crescimento, como o nosso negócio é B2B, foi interessante trazer isso, porque conforme as pessoas mudam de emprego, realmente o e-mail delas deixa de existir ou muda, né? E aí eu falei, então, se esse não é o seu melhor e-mail, né, me responde esse e-mail, me informando o seu e-mail correto e tal. E, enfim, fiz um convite aí para a pessoa continuar a nossa base. E, de novo, né, bastante gente abriu e bastante gente respondeu direto. Claro que se a pessoa abrir, ela já saía dessa base de desengajados, né, ia para uma base de reengajados. Ela saía do fluxo. Mas foi bem legal também que a gente recebeu várias respostas diretas. Eu acho que isso foi um apoio importante da campanha. Pode passar, Má. E o último, acho que esse foi o que deu mais bafafá, assim, a gente teve bastante resposta, bastante retorno, que foi, estou excluindo seu contato para sempre, né? As pessoas, elas não abrem, elas não se interessam, mas quando elas veem que elas vão ser excluídas, que elas vão ficar de fora, isso mexe com o emocional, né? Então, esse realmente teve muita abertura e muito retorno também por e-mail. Além disso, enfim, eu fiz várias coisas aí para conseguir medir a assertividade, né? Tanto a questão da abertura, quanto coloquei botões para ver qual era a taxa de clique, além dos retornos diretos, né? Então, aqui nesse e-mail, o que eu expliquei para a pessoa? Falei, olha, eu te mandei vários e-mails, faz tempo, né? Eu tive que tomar uma decisão difícil aqui. Eu estou vendo que você não abre, que você não se interessa, então eu vou te excluir definitivamente da minha lista de contatos. Então, eu vou te respeitar, vou parar de te enviar mensagens, e vai funcionar da seguinte forma, que eu acho que esse foi um dos pontos de sucesso aí da ação. Eu não vou mais te mandar nenhum e-mail com novidade, com conteúdo, nem sobre eventos exclusivos. Eu só vou te enviar a nossa newsletter mensal, para que você não fique totalmente por fora das principais novidades do mundo corporativo. E eu sempre, a todo tempo, em todos os e-mails, vocês vão ver que eu falei, né? Se você não quiser mais receber nossos e-mails,
é só você se descadastrar também, não tem problema. Eu super incentivei as pessoas a se descadastrarem, né? Porque eu acho que a melhor coisa que pode acontecer é você ter clareza de que a pessoa ela não quer mais estar na sua base, né? Pelo menos você para de incomodar ela, para de ser um ponto de fricção ali com aquele prospect. E aí, por que que eu acho que isso... Acho que quando eu falar do resultado, eu posso falar mais do porquê que esse ponto ele foi importante para o sucesso. Se você puder passar, Má, acho que agora a gente vai conseguir ver o fluxo. Então, essa era a carinha do nosso fluxo, né? O que foi feito? Eu criei a lista, que foi a condição de entrada, e aí vocês podem ver que se a pessoa ela não abria o e-mail, ela recebia o próximo, ó, se eu começar não, ela ia recebendo o próximo no intervalo de 2 dias, mais ou menos. E se ela abria, ela já recebia uma tag reengajados, que ela ia para uma lista de segmentação. E eu também adicionei essa tag manualmente para quem respondia ali os e-mails na nossa caixa de entrada. Enfim, eu fazia um double check ali para ter certeza de que a pessoa entrou para essa lista de reengajamento. Pode passar, Má. E aí... Vai lá, João. Ali no fluxo tem uma coisa muito legal. Pode voltar ali? Tem uma coisa legal que você colocou, que eu acho interessante que quem esteja nos assistindo aí possa usar também, que é essa questão que você determinou um horário onde os e-mails vão ser enviados, né? Porque também não é pensar no copy, né, e em quem vai receber, mas também um horário que seja mais apropriado. E aí ela colocou ali uma faixa de horário, que é um dos recursos de ações que a gente tem em fluxo, onde todos os e-mails vão ser enviados naquela faixa, que eu acredito que seja uma faixa de horário que vocês tenham melhor abertura. E a gente sempre prioriza... a gente fala basicamente... Nosso público, gente, é basicamente gestores, diretores e profissionais de RH. Então, e a gente assim, a nossa solução realmente é para o mundo corporativo, né? Então, a gente prioriza muito mandar e-mail dentro do horário comercial, que é o horário que as pessoas normalmente estão no e-mail corporativo. E acho que outra coisa legal do fluxo também que eu fiz, que salvou a minha pele, foi usar esse unir caminho, né? Porque eu poderia ter colocado o passo da tag para toda vez para cada e-mail, né? Mas daí o fluxo vai virando uma coisa tão complexa que você perde um pouco a noção de como gerenciar. Então, eu super recomendo também que se for para jogar as pessoas para um lugar semelhante, usar essa ferramenta aí de unir caminho que simplifica a gestão do fluxo. E aí, o que eu alcancei de resultado, né? Nessa primeira ação, quando você olha a minha lista de segmentação de reengajados, você vai ver que eu consegui quase 6% de reengajamento. E acho que olhando esse número parece pouco, né? Mas a gente tem aí como bench do mercado que acima de 5% já é muito bom, se tratando de leads tão antigos quanto os que eu trabalhei. Então, já fiquei super feliz com esse resultado. Também, quando eu estava preparando aqui a apresentação, eu notei que, inclusive, dentro dessa base de pessoas reengajadas, a gente gerou algumas oportunidades de lá para cá. Eu executei essa ação em fevereiro, a gente está em agosto, né, faz 6 meses, e já tiveram várias gerações de oportunidades comerciais dentro dessa segmentação. E isso é muito legal, né? Acho que quando o João traz que o lead parado é perda de dinheiro mesmo, dinheiro que você gastou para adquirir esse lead, e também de negócio que está na mesa, né? Porque às vezes a pessoa não está abrindo por N motivos, às vezes porque aquele não é o melhor e-mail dela, às vezes porque, enfim, ela tinha feito esse descadastro mental que o João comentou, e quando eu fiz essa campanha de reengajamento, eu consegui recuperar algumas pessoas a ponto de conseguir fazer negócio com elas, e isso foi muito legal também, quando eu analisei o resultado. Outro ponto, né, que eu falei até lá, quando eu estava mostrando a copy, que foi crucial para o sucesso, é que no e-mail de despedida, que a gente chama, então no último e-mail do fluxo, eu falei, não que eu nunca mais ia enviar e-mail para ela, mas eu falei que todo mês eu ia mandar minha newsletter. E hoje, o que eu faço? Eu duplico a minha newsletter e mando uma versão para a base normal, digamos assim, e uma versão para essa base de leads que não se reengajaram nessa ação. E eu percebo que todo mês, sei lá, tem 2% das pessoas que abrem, 1,5% das pessoas que abrem. Quer dizer, é pouquinho, é uma taxa baixa, mas a cada mês eu estou recuperando um pouquinho mais o engajamento dessa base, e aí eles passam também a receber um volume maior de e-mails e conversar mais com a gente. Então, acho que esse foi um dos fatores de sucesso, sabe? Não jogar fora essa base, mas continuar aproveitando ela de alguma forma. E também um ganho que eu tive é que hoje, mandando e-mail só para quem realmente quer receber os nossos e-mails, né? Então, para quem
não enfim, não são aqueles e-mails antigos que não estão mais conversando comigo, mandando e-mails para quem está realmente ativo, eu consigo analisar melhor também os resultados de qualquer campanha de e-mail, né? Então, eu consigo ter a visão de que assunto funciona melhor, por exemplo, e sem ter essa máscara, né, essa cortina de fumaça das pessoas que não abrem nenhum e-mail e ficavam lá atrapalhando minhas métricas. Acho que esses foram os principais ganhos. Lari, João, não sei se eu pulei algum tópico importante aí que vocês gostariam de complementar. Eu acho que foi uma forma de demonstrar tudo isso que a gente trouxe aqui, né? E eu só quero trazer mais um complemento, que é, na verdade, um ponto para você prestar atenção quando executar essas ações, né? Para quem está assistindo a gente. Pode ser que você tenha aquela ansiedade, né, de pegar toda essa base ali que não está interagindo e mandar e-mails de uma vez. Mas faça isso aos poucos, né? Use ali os recursos que a Larissa trouxe, né? De ir além, né, dos pontos ali relacionados à abertura, criação, né, e conversão, mas também o perfil, né, uma indústria específica. Coloque pessoas em clusters e personalize isso. Porque você vai ter dois ganhos, tá? O primeiro você vai conseguir muito mais atenção, né? Aquele ponto que eu falei, de a pessoa sentir que aquele e-mail foi escrito para ela, que faz sentido para ela, mas você também vai evitar problemas de entregabilidade, porque lembra que eu falei que quanto mais você tem engajamento das pessoas com seus e-mails, melhor? É claro, né, que você, quando envia para um número grande de pessoas que não estão interagindo, que não é a maior parte delas que vai interagir, vai ser a menor parte. Agora, se você tem esse volume grande, né, e uma pequena parte de pessoas interagindo, que mensagem você vai estar passando lá para o servidor de e-mail? Pô, peraí, você está mandando para um monte de gente, sim, pouquíssimas pessoas interagindo. Então, sempre faça de uma maneira bem equilibrada e bem condicionada a toda a sua regra de relacionamento. Por exemplo, tá? Para deixar mais prático isso que eu estou falando. Faz uma ação de reengajamento, por exemplo, numa semana, né? Uma ação de reengajamento, não uma ação de reengajamento gigante, né? Mas uma ação ali mediana, né? Beleza. Já pensa naquela semana em ter uma campanha muito forte, para uma base assim super engajada, para você pegar a reputação do seu domínio IP e jogar lá para cima. Então você sempre vai equilibrando, né? Você não pega e deixa essa visão para o servidor de e-mail que você está enviando um volume gigantesco para pessoas que não estão interagindo. Você vai equilibrando e conseguindo muito mais qualidade aí para sua base, alinhado com os resultados estratégicos esperados. E ao fazer isso também, João, acho que uma coisa que eu me arrependo, assim, olhando para trás, é que eu poderia ter feito um teste AB também, né? Então, sei lá, eu poderia ter pegado 10% das pessoas e testado algum tipo de cópia, algum tipo de linha de assunto, e outros 10% e feito a mesma coisa. E aí, quando eu fosse de fato fazer a campanha, eu poderia fazer talvez com a cópia que fosse mais efetiva, né? Que isso é algo que eu não fiz. Então, também acho que vale essa dica. Opa, chegamos na dica extra, então. Pode passar, Maísa. Quando a gente está falando de ações, poxa, foram tão bem revisitados. A Débora falou, né, o que ela poderia ter feito, mas isso é algo cíclico, né? Algo que a gente pode fazer com uma certa recorrência ali, tomando esses cuidados. Os pontos que a gente pode trazer é a atenção de ações de mídia paga, por exemplo, né? Se eu exporto a lista, então, exportar a lista de todos os leads que não interagiram com essa estratégia é uma forma de conseguir enxergar numa planilha os detalhes entre esses leads. E você vai até entender se tem alguma ação, alguma isca, algum ponto de interação ali que gera, né, algum ponto de conversão que gera mais leads que acabam não tendo tanto fit com a tua empresa ou com a tua comunicação. Então, o retargeting é uma ação, para quem já faz mídia paga sabe, né, que a ação de retargeting no Google Ads ou no Facebook Ads é justamente usar essa lista exportada e saber que tem essa possibilidade de acionar esses contatos na sua estratégia de mídia paga, fazendo basicamente um anúncio, pode ser promovendo uma landing page da RD, por exemplo, mas que vai ser visualizada apenas pelos contatos dessa lista. E aí você vai acompanhando essas conversões. Algumas vezes, esses contatos, eles deixaram só de usar esse e-mail para correio, para a caixa de entrada, mas eles continuam usando esse e-mail como login nas redes sociais. Então, vai ser justamente esse e-mail que vai ser assertivo no momento de fazer anúncio e direcionar os anúncios para os contatos.
E aí lembre-se da importância de ter o histórico do seu lead no RD Station, porque é com ele que você vai saber quais contatos converteram, quais os conteúdos que ele converteu, os e-mails que ele abriu, se ele já comprou alguma vez, se o e-mail é ainda um e-mail válido, enfim, além disso, os leads, eles são os ativos, né? Eles são o tesouro do teu time de marketing. Ele teve um custo para fazer essa geração de leads, então é importante a gente tomar esses cuidados e buscar o reengajamento dessa base. Pode passar, é só para lembrar mesmo que as ações, elas são cíclicas, a gente faz as ações e vai conhecendo cada vez mais o que dá certo para cada perfil de empresa. Você vai aprender com as suas próprias, botando em prática essas ações. Boa, Lari, obrigada pelo compartilhamento. E eu queria deixar esse mãos à obra aqui para vocês, que seria uma sugestão de próximos passos dentro da ferramenta, porque a gente sabe que a gente realmente só aprende se a gente coloca na prática, né? Então, fica aqui essa dica para vocês colocarem a mão na massa dentro do RD, ver se vocês conseguiram compreender tudo que a gente passou hoje. Caso negativo, não tenham entendido tão bem, nos procurem através dos nossos canais de suporte para entender um pouquinho melhor. Então, ali, o primeiro passo é criar essa segmentação de leads antigos que vocês têm, utilizando todos aqueles critérios, não só a condição negativa de e-mail, né? Não abrir o e-mail nos últimos 3 meses, como a gente colocou ali, mas também utilizar quem não converteu em nenhum conteúdo seu nos últimos 6 meses e também é um lead que já está há mais de 9 meses dentro da sua conta do RD Station e é um lead que nunca comprou. Você pode adicionar também um lead que seja de um segmento específico, como o João e a Lari comentaram também, que seja de algum perfil específico, se você utiliza o lead scoring, por exemplo, então quero só os leads que são perfil C ou D. Então, tudo isso vocês conseguem usar de critérios dentro dessa segmentação para deixar ela a melhor possível, tá? E, segundo ponto, criar essa campanha de reengajamento. Então, a gente trouxe aqui dicas de copy, dicas do que não fazer. Então, tomar bastante cuidado com essa questão do domínio, não sair disparando e-mail para todo mundo ao mesmo tempo, tentar fazer essas segmentações direitinho, vai fazendo testes AB também, para não prejudicar o domínio de vocês, tá certo? Eu vou revisar aqui o que a gente passou de objetivo e aprendizado. Então, foi a definição de um processo de gestão de base, como identificar os leads antigos e que não estão interagindo através de uma segmentação, de forma bem prática ali no RD. E quais são as melhores práticas de relacionamento quando a gente está falando desses leads, que são leads delicados ali dentro da base do RD Station, tá? Precisam de ajuda? Sabem já onde procurar, caso não saibam, está aqui os nossos pontos de contato, tá? Então, qualquer dúvida que surja enquanto vocês estão fazendo as ações, procurem a gente pela central de ajuda, tanto dúvidas técnicas como as dúvidas estratégicas também vocês podem pedir por lá, tá? E agora eu queria abrir aqui para o momento de Q&A. Não sei se alguém tem alguma dúvida ainda para enviar para a gente, eu vi que as dúvidas que foram mandadas já foram respondendo. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa condição negativa, façam o teste agora aí na conta de vocês para ver se está tudo ok. Se não tiver, já manda aqui para a gente. A gente quer saber a opinião de vocês sobre isso. E eu vou colocar aqui na tela, enquanto vocês mandam as perguntas, caso tenham, de como que vocês classificam o treinamento de hoje. Então, até para a gente entender se continuamos fazendo mais treinamentos nesse formato, convidando clientes para falar, convidando o pessoal do marketing e do nosso time de atendimento estratégico também, para trazer essas dicas para vocês, tá? Então, vai aparecer aí na tela para vocês qual é a classificação do treinamento de hoje, sendo 5 muito satisfeito, tá? Então, 5 é a melhor nota e 1 a pior nota, para vocês terem ninguém votar errado aí também, tá bom? E quando vocês fecharem aqui o Zoom, a gente tem uma pesquisa para saber o que a gente pode tratar nos próximos webinars sobre segmentação de leads. Então, o que vocês querem saber sobre segmentação que a gente ainda não trouxe aqui nos treinamentos? O que vocês têm dúvidas sobre essa funcionalidade? Para que a gente possa ajudar vocês a usar melhor ainda essa funcionalidade. É bem rapidinho, é só votar no que vocês gostariam de ver no próximo webinar, para a gente trazer aqui, certo? E agora eu vou abrir ali para o Q&A. Tem também esse material de apoio que a gente vai mandar, então a gravação e a apresentação a gente vai mandar amanhã por e-mail para todo mundo que se inscreveu, tá? Vou abrir aqui para as dúvidas, tem 3 dúvidas. Podem ficar à vontade aí para puxar, pessoal.
Acho que a Larissa está respondendo primeiro ali. Lari, tu quer responder ao vivo? Que aí todo mundo escuta também? É um segmento bem específico, Maísa. Tá. Beleza. A Alessandra perguntou sobre... Ela trabalha com comércio exterior. Então, a Larissa está respondendo ali para ela sobre esse tema. A Idília perguntou até quantos fluxos de automação a gente pode ter dentro da RD Station. Não tem um máximo, tá, Idília? Você pode ter quantos você quiser. Claro que não indicamos que você crie loucamente vários fluxos de automação sem fazer uma gestão deles, porque depois você vai acabar ficando perdida, tá? Então, eu já vi muitos clientes ali sem saber quando que criou aquele fluxo, se aquele fluxo ainda tem algum lead está passando por ele ou não. Então, a minha indicação é sempre manter isso o mais organizado possível, usando nomenclaturas. Então, esse fluxo aqui é de uma campanha específica, é de um mês específico. E quando acabar essa campanha, você ir lá e desativar esse fluxo, para você saber depois, pelo menos, quais fluxos você tem inativos e ativos dentro da ferramenta e não ficar confusa, tá? Mas não existe um limite. Tem mais algumas perguntas aqui. Posso responder aqui da Rafaela, Pode. tá? Ela perguntou aqui, já faz um tempo que vejo os exemplos de e-mails mais bem-sucedidos em uma linguagem informal, né? Isso é uma tendência daqui para frente? Sim, é uma tendência, e basicamente isso acontece porque a gente vive num mundo onde a gente está ali com redes sociais, etc. Cada vez mais a gente tem consciência de que relacionamento, comunidade é algo que dá resultado, né? Então, quanto mais você consegue criar essa linguagem, né, mais você consegue se aproximar de quem está lá do outro lado. Como a Débora colocou antes, claro, né, que a maioria das pessoas, conforme tem um pouco mais de conhecimento sobre marketing digital, entendem, né, que quem está enviando aquele e-mail é uma máquina, não é uma pessoa. Muitas vezes um e-mail é automatizado, nem alguém que acabou de enviar, né? Porém, mesmo assim, quando você cria essa comunicação, você você tira essa roupagem fria daquele e-mail, mesmo sendo um e-mail automático, para uma linguagem muito mais próxima da realidade daquela pessoa. Aqui vai ter variações conforme o negócio, né? Então alguns negócios são mais formais, mas ainda assim falam com pessoas. Isso eu acho que é um ponto bem importante para a gente colocar aqui, né? Não é porque o negócio totalmente formal que eu não posso colocar nada que me mostre que eu sou um humano, né, escrevendo, mas também tem aqueles negócios que são totalmente informais, onde você tem muito mais liberdade para usar isso, tá? Mas sim, é bem legal você aproveitar. Boa. A Idília mandou ali também que logo eles vão começar a trabalhar com um e-commerce novo e ela vai precisar de ajuda para criar uma nova estratégia para clientes digitais. Então, Idília, super te indico entrar em contato com o nosso time estratégico para te ajudar nessa revisão da estratégia. E a gente fez esse mês um webinar que foi só com foco em estratégias para e-commerce. Então, eu vou te mandar também a gravação desse webinar, que eu acho que pode te ajudar bastante entender quais são as boas práticas quando a gente fala de estratégia para e-commerce, tá? Então, eu vou mandar aqui no chat, na verdade, que daí todo mundo pode ter acesso e entrar se quiser. Beleza? Então, foi aí o... beleza. Vamos ver, tem mais uma dúvida aqui da Idília. O comportamento do consumidor da loja física é um e o do consumidor digital é outro. Pensei em ter dois fluxos separados, pois creio que as estratégias e necessidades serão outras. Sim, com certeza, tá? Acho que o primeiro passo aí é entender realmente direitinho a sua persona, quais são as perguntas que você tem que fazer para identificar quem é ela, mais detalhes sobre elas, que foi bem aquele início ali que o João apresentou. Então, entender quem é esse público, o que eles têm de diferença entre eles, para depois você começar a pensar que tipo de material você vai enviar, como é que vai ser esse fluxo de automação, tá? A Barbie perguntou, não sei se é o ou a Barbie, perguntou sobre o que o mercado dela é imobiliário de alto padrão, então segmento meus leads por zona e produto no CRM. Temos possibilidade de segmentar também por esses campos?
Eu não tenho certeza sobre essa dúvida, não sei, Laís, se tu consegue responder essa, mas se não, eu posso abrir um chamado para você no nosso suporte técnico, que eles vão conseguir dar essa resposta, principalmente por ser no CRM, eu prefiro garantir que tu vai ter a melhor resposta a gente abrindo um chamado por lá, tá? Então, eu vou anotar a tua dúvida, e eu tenho o teu e-mail também, e aí eu consigo abrir esse chamado no seu nome, beleza? Combinado? Então, é isso, gente, acho que conseguimos tratar de todas as dúvidas aqui. Quero agradecer novamente todo mundo que participou hoje, a Lari, o João e também a Débora, que toparam participar e compartilhar todo esse conhecimento com a gente. E agradeço muito se vocês responderem a pesquisa que vai aparecer aí na tela para vocês em breve, sobre o que vocês querem ver nos próximos webinars, tá? Sobre segmentação de leads. Então é isso. Obrigadão, gente. Boa semana e tchau, tchau. Valeu.